Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus Cristo, né, de ter me dado mais uma oportunidade, né, de fazer esse vídeo que é uma bênção. E quero agradecer a vocês, irmãos, que estão aí no outro lado da tela aí, né, tá vendo os vídeos, vocês que estão inscritos, né? Eu peço a vocês, né, comente, fale, dê os seus likes, né? E não se esqueça, né? Para aqueles que são novos, que estão vendo esse vídeo aqui, eu peço a você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, para que o YouTube possa pensar que esse canal é uma benção. E hoje, né, eu quero falar sobre a vontade de Deus, né? Que segundo, né, nós cristãos que oramos, né, pedimos, mas seja de acordo com a vontade dele. Vamos ler uma palavra, né, que está escrita em 1 João capítulo 5, né, primeiras cartas ao João capítulo 5, né, versículo 14, que diz: esta é a confiança que nós temos nele, e que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso aí, né, você vê que Deus, né, ele ouve as nossas orações. Mas só que é o seguinte, é segundo a vontade dele e não a nossa. Às vezes tem pessoas que chegam, né, por causa que ele pede nas orações deles, mas em Tiago diz que tem pessoas que oram e pedem mal ao Senhor. Até o próprio Jesus Cristo ele fala sobre isso, né, uma das passagens. Mas não vou adiante a esse tema. Porque o que acontece? Tudo é da vontade de Deus. Tudo é da vontade dele. Se ele não realizou aquilo, né, que está no proceder do seu coração, é sinal que Deus ainda está te capacitando para que seja da vontade dele. Porque às vezes tem muitas pessoas, vou assim dar um exemplo. Tem muitas pessoas que querem um carro, né? Quem não queria um carro? Até eu quero um carro também. Se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Mas só que você, para ter um carro, primeiramente você vai fazer o quê? Vai fazer um curso, vai fazer uma autoescola para você aprender a dirigir e ter carteira. Se você querer um carro e não souber dirigir, em vez de virar bênção, vira maldição. Por quê? Você vai sair na rua, né? Você pode se prejudicar, pode prejudicar os outros e, né, e chegar numa posição até de levar você a óbito, né? Porque você não vai saber dirigir, você pode de repente cair no, não só que você pode, que nem eu digo, você pode se prejudicar e pode prejudicar o seu próximo e até a sua família. Por isso, porque quando a gente pede algo a Deus, se Deus ele chegar e abençoar, é sinal que você está hábito àquilo. Porque tem coisas, por exemplo, como, vou dar um outro exemplo aqui. Se tem muitas pessoas que falam assim: Senhor, me abençoa, me dá riqueza. Meus amados, eu não estou dizendo que a riqueza é pecado. Deus ele prospera na vida da pessoa. Mas só, por exemplo, quando a pessoa ele tem riquezas, né? Aí sabe o que vai acontecer com esse irmão, né? Ou com essa irmã? Ele vai começar, né, a ficar soberbo. Ele vai começar a se achar que é mais que todo mundo. E vai começar a botar, né, a sua riqueza no lugar de Deus. Aí vira uma idolatria. Por isso que eu entendo que Deus não dá riqueza a qualquer um. Tem que estar preparado para a riqueza também. Tudo aquilo que Deus nos dá, primeiramente, Deus nos capacita para ter. Porque não adianta você querer algo que possa te prejudicar e também possa distanciar você da presença de Deus. Porque Deus é igual à Bíblia. Tudo da Bíblia tem que se cumprir.
coisas, né, que as pessoas, né, pregam que, né, sobre certas coisas, né, como eu já vi muito, né, dizendo que Deus vai dar carro, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer sua vida uma maravilha. Mas se você for ver nas Escrituras Sagradas, aquilo que Jesus disse, né, que ele fala um trecho, né, que ele fala assim: por causa do meu nome vocês sereis perseguidos. A vida de um cristianismo não é uma vida, vamos dizer assim, supimpa, tem que ser tudo maravilha, não. A nossa maravilha vai ser depois, quando Jesus levar a sua igreja, né? Está no teu reino, no reino de Deus. Lá não vai haver choro, não vai haver mais tormento. Lá não, mas aqui, quando a gente estamos aqui nesse corpo corrupto, então a gente vamos passar por vários procedimentos, principalmente quem é cristão, né? Você vê que Jesus, né, quando estava orando, né, quando ele estava orando, né, o que ele falou para o Senhor? O que ele falou para Deus? Senhor, que passe desse cálice, que seja segundo a sua vontade. Jesus falou isso, na sua oração ele falou isso. Seja segundo a sua vontade, Deus. Mas antes ele falou que passe desse cálice. Mas depois ele falou, segundo a sua vontade. E Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o que ele ia passar. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele passou por esse procedimento todo, senão eu e você não era para ser salvo. Porque a humanidade estava sendo condenada futuramente. Não só física e espiritualmente. E Jesus, né, rasgou o véu. Jesus rasgou o véu. E hoje, por causa de Jesus Cristo, através de Jesus, nós hoje possa ter um relacionamento real com Deus. Que a gente possamos, né, ter de volta Deus para perto de nós. Então, por isso que tudo tem que ser da vontade de Deus e não a nossa. A gente, cada dia mais, temos que pedir a Deus pela nossa vida. Porque nós, seres humanos, eu, você, nós pecamos todo o tempo, meu amado. A gente não somos bonzinhos como muitos falam. Não somos. Na verdade, não somos. A gente cometemos erros. Todo dia a gente cometemos erros. Cometer erros é dizer pecado, a gente peca. Dizer que a gente não somos pecadores, a gente está mentindo para nós mesmos. A gente pecamos, querendo ou não, a gente pecamos por causa da nossa natureza humana. Mas não um pecado voluntário. Para quem é cristão, ele não peca voluntariamente, a não ser que ele dê legalidade ao teu pecado. Porque tem muitos aí, né, que a gente vê, né, dando falsos testemunhos, mentindo para si mesmo e continuando procedendo do pecado. Bota uma Bíblia de um braço, mas quando chega cá fora é pior do que um ímpio. Mas isso ia acontecer, porque a Bíblia vem falando isso. Jesus ele falou sobre isso. Dos falsos profetas, falsos irmãos. Jesus ele vem falando sobre isso tudo. Então o que acontece? Por isso que nós, igreja, temos que cada dia mais pedir perdão pelos nossos pecados. Porque a nossa natureza é falha. A nossa natureza é falha. Por isso que Deus ele fala aqui em 1 João capítulo 5, né, versículo 14, que seja da vontade dele. Porque em Salmo, né, diz, espera no Senhor. Não fique você ansioso daquilo que você tem pedido a Deus. Não fique ansioso, espera nele. Não precisa você ter pressa de chegar e... não, Deus tem que realizar logo. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. A gente tem que analisar que é de acordo com a vontade de Deus. Né? Tem promessas que se cumpriram depois de anos. Tem promessas que cumprem depois de anos. Tem promessas que é rápido.
Tem promessas que é imediato, tem bênçãos de Deus, né, como dizer assim, tem bênçãos de Deus que é rápido, mas tem bênçãos de Deus que demora. Por causa de quê? Por que demora? Aí fala, por que demora? Demora porque Deus precisa trabalhar na sua vida. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, para a gente não ficar ansioso. Confia no Senhor, descanse nele, e mais Ele fará. Então não precisa, meu amado, minha amada, você ficar ansioso. Não estou dizendo para você não orar, buscar, continua orando, continua buscando, deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Que no momento certo, na hora certa, quando você menos esperar, Deus vai realizar tudo aquilo que tem no proceder do teu coração. Você vê que Salomão, né, quando Salomão, né, foi rei de Israel, o que aconteceu? Você vê que Salomão, ele não sabia, né, ele estava ainda novo no negócio, ele ainda não estava capacitado, né, para reinar um povo. Você vê que Salomão, a primeira coisa que Salomão pediu a Deus na sua oração, né, Senhor, eu quero que me dê sabedoria para poder comandar o teu povo, para poder, né, comandar o teu povo. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu mais nada, ele só pediu a Deus sabedoria. Você vê que quando ele fez o sacrifício e pediu essa oração a Deus, quando Deus falou com Salomão, né, porque Deus falou com Salomão através de uma revelação. Então o que acontece? Ele pediu a Deus sabedoria para liderar o povo, né? Para liderar o povo. E Deus realizou o sonho de Salomão, porque Deus se agradou, porque o próprio Deus, ele falou assim, você podia ter me pedido riquezas, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria, e eu vou te dar sabedoria a você, né? Você vai ter a sabedoria que ninguém mais vai ter, ninguém vai ter a sabedoria que você teve, entendeu? Porque dizendo, a sabedoria de Salomão não é uma sabedoria sobrenatural, é uma sabedoria divina, a sabedoria de Salomão. Você vê que Salomão, ele tinha reinos de longe para ouvir as palavras de Salomão, de sabedoria. Você vê que os outros reinos, eles se alegravam, né, quando Salomão, ele, né, cheio do Espírito Santo, né, ele falava, né, certos provérbios, né, que você vê na Bíblia, e você vê lá, né, e que você vê também em Eclesiastes, Cantares. Ele tinha uma sabedoria tremenda, mas essa sabedoria não era dele, era do próprio Deus. Então, o que acontece? Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Às vezes as coisas não acontecem porque Deus está ali, mas também você não vai deixar de orar. Não pensa que Deus não está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração, sim. Ele está ouvindo a sua oração. Não pensa que ele... Porque quando Deus ele trabalha no silêncio. Tem momentos que Deus ele trabalha no silêncio. Aí você fala assim, por que, irmão? Deus ele trabalha no silêncio? Se lembra, né, que Deus ele trabalha no silêncio, né, ele trabalha no silêncio para poder trabalhar em sua vida. Porque você e eu somos um vaso. Somos vaso. E o vaso tem que ser modelado. O vaso tem que ser, né, e quando Deus ele prepara o vaso, ele vai fazendo, né, o vaso, depois vai lá, dá aquela pintada, bonitinho. Aí depois, né, quando o vaso ele é usado, o que acontece? Vem o azeite. Quem é o azeite? O azeite santo de Deus. A unção. Então, a gente temos que saber que Deus ele trabalha em nossa vida.
Por isso que nem toda petição, né? Nem toda petição Deus ele não realiza. Tem petições que Deus realiza, mas tem petições que Ele não realiza do já. Ele não realiza do já. Tem promessas e bênçãos que Deus demora, mas Ele trabalha na vida da pessoa. Você está entendendo? Ele primeiro trabalha na vida da pessoa, para depois, quando a pessoa for trabalhada como um vaso, como eu estava explicando aqui, para depois ele ser usado. Mas nós, como igreja, não podemos deixar de orar a Deus, de buscar, de pedir, até Deus no momento certo, na hora certa, quando você tiver a tua vida trabalhada na mão dele, aí ele vai lá, ó, pá, toma aqui, ó, essa é a sua bênção. A sua bênção está aqui. Então, por isso que na questão da petição, a gente cada dia mais temos que orarmos, né? Cada dia mais nos trabalharmos a nós mesmos, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós cometemos falhas sempre, a gente pecamos, né? Então a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados e fazer a cada dia mais, né? Que no momento certo, na hora quando você, né, na sua oração, né, pede a Deus e no momento certo, na hora certa, Ele vai realizar seu sonho. Mas não fique ansioso também. Não fique ansioso, porque Deus ele sabe o que está fazendo na sua vida. Deus ele sabe, né? Ele primeiro, que nem eu estou falando, ele trabalha na minha vida e na sua vida. Para depois ele chegar aqui, ó, aqui meu servo, essa é para você. Mas primeiro o vaso ele tem que ser trabalhado, porque tem coisas que a gente tem que estar hábil e uma coisa, ele nos capacita. Deus que nos capacita. E de acordo que ele vai nos capacitando, ele vai nos abençoando. De acordo que vai nos capacitando, ele vai nos abençoando. Mas é isso que Deus faz. Porque nós, a cada dia, temos que orarmos, pedirmos a Deus. Não pense que Deus não está ouvindo tua oração, porque às vezes o inimigo, ele quer fazer isso. Qual é a estratégia do inimigo? É te afastar você da presença de Deus. Porque ele joga as suas setas para que você ouça, dizendo assim, aonde está seu Deus? Por que você está passando essa situação? Deus não está te ouvindo não. Aí quando ele fala uma coisa dessa, para você ou para mim, a gente começa a gerar o quê? Dúvida. E você sabe, quando você ora duvidando, também Deus não realiza. Porque você está duvidando, você está se tornando incrédulo. Você está achando que Deus não está te ouvindo. Porque as coisas não estão, né, caminhando na sua vida. Mas você não sabe que Deus está trabalhando primeiro. Ele está, que nem eu falei antes, Deus está trabalhando. E o inimigo, ele luta. Ele luta. Você vê o que aconteceu com Daniel. Olha lá o que aconteceu com Daniel. Vê lá o que aconteceu com Daniel. Você vê que para poder Deus chegar e trazer a informação vindo do alto, de lá do trono, né? Gabriel, as potestades do ar impediram de Gabriel descer para falar com Daniel sobre aquela visão que ele teve, aquela revelação que ele teve. Então, o que aconteceu? Deus tinha que mandar um arcanjo para poder, né, abrir os caminhos das potestades do ar para poder falar com Daniel. Porque Daniel estava orando. Foi uma petição de Daniel, mas estava sendo impedido, né, pelas potestades do ar. Porque, meu amado, quando você ora, né, que eu vou falar aqui, eu estou falando aqui de oração. Quando você ora, você não ora duvidando. Você ora, né, com firmeza, com vigor, né, com convicção que Deus está ouvindo a sua oração. Porque Deus ele ouve a oração nossa. Deus ele está atento
né, as nossas orações. E às vezes que tem momentos, né, que nós pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Porque às vezes o inimigo, quando você vê quando você começa a orar, observa bem, você começa a orar firmemente, as coisas começam a bater, começa tudo para tirar eu e você da ligação de Deus. Porque o inimigo, ele movimenta, às vezes ele faz um barulho. Eu estou falando isso com experiência. Porque quando eu oro na madrugada, eu escuto certas coisas. Aí, às vezes, quando você está naquela oração firmado ali, aí ele começa a catucar, ele começa a bater. Ele bate às vezes no telhado. Para quê? Para tirar você da ligação com Deus. Mas quando acontecer essas coisas, qual é a dica que eu vou dar para você? Continue persistindo na oração. Porque é sinal que a tua bênção vai chegar. Mas você tem que ser insistente, né? Então, a gente, né, porque o objetivo de Satanás é que você não tenha um relacionamento com Deus. É que ele quer, né, a jogar as suas setas para impedir que Deus possa te abençoar. Que você possa, primeiramente, a pecar contra Ele e não poder te abençoar. Porque como que um pai pode abençoar um filho desobediente? Não tem como. Não tem como. E se você cair nos lábios do inimigo, né, pensando, dando ouvido a ele, porque nós, né, temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele que nos conselha, ele que fala toda a palavra da verdade. O Espírito Santo é uma pessoa que está perto de nós. Eu amo o Espírito Santo, porque ele que faz que eu estou falando com você agora. É ele que faz essas coisas, não sou eu mesmo. É o Espírito Santo que usa meus lábios como instrumento de bênção para você. E para mim também, porque quando eu falo, eu também ouço aquilo que eu estou falando. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida. Faz o proceder. Por isso que a gente não podemos jamais de deixar de orar. Orar pela nossa família. Como falando sobre a vontade dele, né, nas orações, ele, por exemplo, tem coisas que Deus ele atenta e abençoa, mas tem coisas que Deus não atenta. Por exemplo, nos dias de hoje, que nós temos que cada dia mais orar. Tem um negócio lá no alto. Tem cada dia que a gente tem que orar, pedir a Deus, né? Principalmente, como eu repito aqui nos vídeos aqui, gente, vamos orar pela família, vamos buscar pela família, porque o inimigo, ele está destruindo famílias. E quando você estiver em casa aí, ora pela sua família, porque família é a base de tudo. É a família, aquilo que foi a família que Deus te deu. E não jogue a sua família fora. Não deixe sua família, porque é a base que Deus te deu. A sua esposa, o seu marido e o seu filho foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Não jogue isso fora. Não abandona Deus, porque Deus tem que ficar dentro da tua casa. Deus tem que ser primeiro lugar da sua vida, da sua casa, em tudo. Deus tem que ser em primeiro lugar. E se a gente não orarmos a Deus, não botar Deus dentro da nossa casa, quem entra? O arruaceiro, o nosso adversário, o inimigo. Aí, o que acontece? Quando o inimigo ele entra dentro da casa, ele faz um reboliço só. Como você vê muitas famílias destruídas. Tem muitas famílias sendo destruídas. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa de quê? Que o inimigo ele já entrou dentro daquela casa. Porque tem irmãos
né? Desculpa aqui, irmãos, que eu vou falar, mas é uma realidade que nós vemos no dia de hoje. Tem irmãos que não estão mais buscando. Tem irmãos que não querem mais, né? E nas orações da igreja, não quer mais ser participativo da igreja, do corpo de Cristo, né? Fica se deixando se levar pelas coisas desse mundo. Não lê mais Bíblia, não jejuma, não ora, não busca, não faz mais nada. Vou dizer assim, não faz mais nada. Aí nessa hora, né, que o que acontece? Fica com a guarda aberta. Aí o inimigo, como mais astuto que ele é, a Bíblia diz, ele é igual um leão bramido. E ele está no nosso derredor. Então qualquer tipo de brecha que eu e você dá, ele entra. Ele entra. Qualquer tipo de brecha que dá, ele entra. Por isso que a gente temos que orar a Deus, pedimos a Deus proteção divina, da sombra do Onipotente, pedir a Jesus Cristo para cada dia mais estar perto de nós. Porque Ele é a nossa proteção. Jesus Cristo é a nossa proteção. Então Deus, Ele envia, né, também teus anjos também, né, para que acampem, para aqueles que o temem, que nós que tememos a Deus, os anjos também acampam. A gente fica numa proteção divina. Para quando vir a seta do inimigo, não possa atingir nem a você e nem a sua família. Porque o inimigo, ele é astuto, meu amado. Não pensa que ele... Aí eu já vi, né, nas épocas passadas, né, tem até uma música, né, debaixo dos meus pés. Meu amado, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, debaixo dos teus pés. Tem que estar por exemplo, debaixo dos pés de Cristo, né, que ele esmagou, né, a serpente. Mas chegar e falar, não, debaixo dos meus pés esmagar o inimigo é astuto. Não desafia ele não, porque ele conhece muito bem e ele é estrategista. Olha que Deus está me dando aqui. Ele é estrategista. Ele é estratégico. Você pode estar anos na igreja, você pode estar, mas se você dá uma brecha, se eu dar uma brecha, ele vai entrar. Por isso que nós temos que cada dia mais orarmos a Deus e fazer nossos pedidos de oração. Porque o que Deus quer, como Pai, é nos proteger de todo mal. A maior bênção de Deus, de todas as riquezas que Deus dá em minha vida e sua vida, sabe o que é? É a paz. É a paz. Por causa, sabe por causa de quê? Que tem pessoas nos dias de hoje que estão distanciado de Deus. Tem pessoas no dia de hoje que estão distanciado de Deus que não tem a paz. Ele pode, igual eu falei no vídeo passado, né, que tem ricos que pode comprar de tudo, pode comprar todos os seus deleites, roupas, as melhores roupas, os melhores móveis, ele pode comprar os melhores carros, os melhores apartamentos, mas uma coisa que ele não tem é paz. Por quê? Que ele está distanciado de Deus, ele está fazendo a sua riqueza como um Deus. Você está entendendo? A dádiva que Deus nos dá, mediante o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz, né, que tem os dons do Espírito Santo, a longanimidade, a paz, a mansidão, a sabedoria que Deus nos dá através do Espírito Santo. Isso é a maior dádiva que Deus... É a maior dádiva não, é a maior grandeza que Deus nos dá. É a maior grandeza. E tem muitos que às vezes abandonam Deus, larga as promessas de Deus da vida dela para ir para o mundo. Aí, meu amado, me escuta o que eu estou falando para você. Me escuta. Você que quer abandonar a presença de Deus, você que não está tendo mais ânimo para orar, não está tendo mais ânimo para buscar a presença de Deus, nos seus pensamentos o inimigo fica ali, ó, jogando as setas para você se afastar da presença de Deus. Meu amado, preste atenção no que eu vou fazer. Não faça, não cometa essa besteira. Não cometa essa besteira. Que quando o Espírito Santo sai da tua vida, meu amado, o inimigo ele ciranda. Ele faz bagunça não só na sua vida, mas faz bagunça na vida da tua família, na vida da sua esposa, do seu filho. Não cometa essa besteira, não desanima. Não é tempo de você desanimar. Aleluia. Não é tempo de você parar. Ah, mas Ivan, o país está em crise, eu sei.
Eu sei que o país está em crise, tem essas coisas que aconteceu, né? Mas, meu amado, a direção é de Deus. A direção é dele, ele sabe todas as coisas. É a vontade dele. Deixa Deus operar, faça a sua parte. Não fica apavorado, porque nós não confiamos em homem. A igreja não confia em homem, confia no Senhor. Aleluia. A gente temos que confiar nos nossos caminhos em Deus. Porque a Bíblia diz que o filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então não é hora de você parar. Escuta o conselho do irmão Ivan aqui, do canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Não é hora de você parar. Pastores que está desanimando o seu ministério, não é hora de parar. Não é hora. Porque Deus, que nem eu falo, a maioria dos grandes milagres que Deus fez na vida de cada servo, né, foi no tempos difíceis. Deus não fez grandes milagres no tempo de abundância, não. Foi nos tempos difíceis. Lê lá na Bíblia. Lê lá de Moisés, quando o mar estava fechado, Deus abriu o mar. E o povo de Faraó, perseguindo o povo hebreu, ia pegar o povo hebreu e ia matar todos eles. Mas por causa da oração de Moisés, Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. Foi num tempo de dificuldade, quando o povo estava no deserto, né? Não tinha água. Deus viu lá, né? Moisés viu uma água amarga, que não dava para beber, uma água que era venenosa, amarga, venenosa. Deus se tornou água doce. É nesse tempo, porque agora é dele. Deus se manifesta nos tempos difíceis, meu amado. Quando o povo foi, né, para Babilônia, Deus se manifestou para Nabucodonosor, através de Daniel e seus amigos, como eu estava falando no outro vídeo. Então não é momento de você parar, não é momento de você ficar incrédulo, não é momento de você chegar, largar tudo, jogar tudo pro alto e ir pro mundo, não. Você está agindo errado. Porque nesse momento que você está passando agora, pode ser que Deus está te aprovando. Pode ser que Deus está te aprovando no fogo, como ouro. Então não é momento de você parar. Não é momento de você abrir as guardas, não. Não é momento de você parar. Que no momento certo, na hora certa, se você estiver na posição com Deus, estiver orando, buscando, no momento certo Deus vai derramar a tua bênção. A gente, ser humano, eu e você como ser humano, nós temos que ser pacientes. Às vezes tem muitos que não são pacientes. Quer as coisas para já, Às vezes fica vendo outros irmãos sendo abençoados. Não, Deus tem que ser assim. Eu tenho que, se você não realizar aquilo que eu estou pedindo, eu vou sair da tua presença. Você tá vou falar a seriedade para você. Quem vai sair perdendo é você. Quem vai sair perdendo é você. Quem vai sair da presença de Deus? Deus não vai te impedir. Mas quem vai sair perdendo é você. E você vai sair perdendo. Você acha que você vai ganhar? Você vai sair perdendo. Mas eu no mundo, né? Antes eu tinha emprego, tinha isso, tinha aquilo, tinha uma porção de coisa. Então, tudo bem. Você pode até arrumar você fora da presença de Deus. Mas uma coisa que você não vai ter, sabe o quê? A paz. Você não vai ter paz. E não só a paz, você vai perder as promessas de Deus. E se um dia você fechar os seus olhos, você estando aí no pecado, se um dia você fechar seus olhos, você estando no pecado, o reino de Deus você também não vai herdar. Mas eu conheço, você conhece, mas você não pratica. Meu Deus do céu. Eu conheço a verdade, eu já fui da igreja. Você já foi da igreja, bem claro. Você já foi da igreja, mas você não está mais na igreja. Você não está mais obedecendo a Deus. Você menosprezou a Deus. Quando você se afasta da presença de Deus, você menospreza. Você menospreza Deus. Porque o Espírito de Deus não tem prazer daquele que se afasta. Isso é bíblico.
E é bíblico. Deus não tem prazer daquele que se afasta, porque está sem fé, porque deu ouvido ao inimigo. Que tem muitos crentes que estão se afastando da presença de Deus, que quebraram a aliança de Deus porque está dando ouvido ao inimigo. Dá ouvido. Porque o inimigo, você sabe que quando Jesus estava no deserto, o inimigo ofereceu, sabe o quê? Na última palavra dele, aqui, Jesus, eu te dou toda a riqueza, desse mundo que você prostrar perante mim. Aí, eu te dou toda a riqueza, você prostrar perante mim. Só você me prostrar. Queria que Jesus se prostrasse a ele. E Jesus repreendeu ele. Ao seu Deus, obedeça e dê louvor. A autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em momento nenhum, abaixou a cabeça para o inimigo. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Ele, que fez os céus e a terra. E Ele que, você vê como o inimigo ele é atrevido. Você sabia que nessa passagem o inimigo ele é atrevido? Ele queria que Jesus se prostrasse perante Ele, que desse toda a riqueza do mundo. Então, desculpa. Está muito calor. Então, o que acontece? A riqueza desse mundo passa. Tudo passa. Materialismo passa, vaidades passam, tudo passa. Mas eu digo a você, meu amado, minha amada, não abandone as promessas de Deus. Não faça como Esaú. Trocar a sua primogenitura por um guisado ou um ensopado. Não troca. Não troca as promessas de Deus que você tem. Não pense que Deus não está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração, sim. Deus está ouvindo a tua oração. Mas a tua petição, como se diz, como eu via falando, aqui no capítulo 14, que seja conforme a vontade dele. E não a minha. Não a minha. É da vontade de Deus. Se Deus ele achar bom a minha oração, se Deus achar bom a minha petição, Ele vai realizar. Mas se Ele não achar que é bom, Ele não vai realizar. Não adianta. Deus ele não vai te dar. Você acha que quando Davi estava orando, para que o filho não morresse, você acha que Davi queria a morte daquele filho, que foi pego num ato de adultério? Você acha que Davi queria que aquele filho morresse? Não. Mas Deus permitiu que ele morresse. Deus permitiu. Você vê que quando Davi viu que o filho estava morto, ele tirou o seu pano de saco, botou suas vestes reais, foi comer. Por quê? Davi entendeu que é da vontade dele e não a nossa. E não só como ele, como muitos, que Deus diz não. Tem momento que Deus diz não. Não vou te dar. Não vou te dar porque eu sei que vai te prejudicar futuramente. Você está entendendo? Então tem coisas que Deus não dá. E tem coisas que Deus dá. Mas seja conforme a sua vontade. É conforme da vontade de Deus. Por isso que a gente jamais possamos... Desculpa. Então, por isso que a gente cada dia mais oramos a Deus, pedimos a Deus nossas petições. Não pense que Deus não está ouvindo, porque a Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. Mas é da vontade dEle que realiza essa bênção, que Ele vai dar a bênção, sim ou não. É da vontade dEle, não a nossa. Mas eu quero encerrar aqui, porque foi até aqui que Deus me deu para falar com vocês sobre na questão das nossas petições, que é da vontade de Deus e não a nossa. Porque às vezes tem muitas pessoas no dia de hoje, no século 21,
que são muito ansiosos, estão com ansiosidade demais. Ansiosidade. Você vê que o Senhor, quando Ele fez os céus e a terra, né? Deus, quando fez, botou todas as coisas nessa terra, levou 7 dias. O último foi de descanso. Então, o que acontece? Tem coisas que Deus ele trabalha, né? Trabalha no silêncio e vai trabalhando na sua vida. Mas é que nem eu falo e repito, não deixe as promessas de Deus. Não é hora de você parar, não é hora de você se esmorecer, não é hora de você achar que as coisas estão dando tudo errado, que não está acontecendo. Meu amado, se ajoelha, se arrependa primeiramente, né? Que tem que ver o arrependimento, porque às vezes tem momentos na nossa vida que às vezes outras coisas não acontecem na nossa vida, nós murmuramos, nós fazemos às vezes biquinho, Deus não está realizando, tá isso, aquilo, vou fazer as coisas, às vezes a gente fazendo as coisas das nossas próprias convicções, não botamos Deus em primeiro lugar, aí a gente, em vez de a gente ganhar, a gente perde, a gente dá murro em ponta de faca. Então, eu digo a vocês, tenha paciência, fique na posição, peça perdão a Deus, que você estiver murmurando, ou peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo, que no momento certo, na hora certa, Deus vai realizar aquilo que está no proceder do teu coração. Não questiona contra Deus, não dá ouvido ao diabo, porque o diabo ele está aí para matar, roubar e destruir. Ele vai jogar tuas setas, ele vai querer que você questione contra Deus, para você pecar contra Deus. Então não faça isso. Ora a Deus, cada dia mais busca a presença dele, que ele mais lhe fará. Eu quero agradecer a vocês que estão vendo esse vídeo. E eu quero também fazer essa oração. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar esse vídeo. E eu quero agradecer a vocês que estão inscritos no canal, a você que está vendo esse canal, se inscreva, compartilha no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, para que o YouTube possa entender que esse canal é uma benção, vai ser uma benção, já é uma benção, e que Deus cada dia mais possa abençoar a nossa vida. Eu quero fazer essa oração. Senhor amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus. Porque todas as nossas orações, Senhor Deus, é segundo a sua vontade, não a nossa, Senhor Deus. E que cada dia me honre, Senhor Deus, para esse irmão, para essa irmã que está orando, está pedindo, Senhor, trabalha na vida dele primeiro, capacita ele cada dia mais, Senhor Deus, para quando o Senhor abençoar a vida desse irmão e dessa irmã, que seja uma benção, porque toda adoração seja para o Senhor, porque é a glória do Senhor. Quando o Senhor for abençoar ele vai poder, com alegria, com a unção, meu Pai, agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor está dando a ele. Senhor, cada dia mais abençoa as famílias, abençoe todas as pessoas, abençoe todos os irmãos que têm canais, que está falando a Tua palavra, abençoe todos os canais evangélicos, canais que falam a Tua palavra verdadeiramente, abençoe todos os pregadores, abençoe todos os missionários, abençoe todas as famílias que crer no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, é um Deus glorioso, é um Deus que faz todas as coisas, Senhor Deus, segundo a sua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Assim, Deus, eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, por esse vídeo e até lá.